Nesse vídeo, eu te convido a fazer exercícios sobre a raiz de uma função. Para isso, viaja comigo. Para que você entenda melhor esse vídeo, veja o outro que está na descrição. Aqui a gente vai apenas aplicar o método. Vamos lá. A raiz da função é o valor que eu troco no x para fazer o y ser zero. De cabeça, talvez você consiga fazer esse. Quanto eu troco no x para o y ser zero? 2. A resposta aqui é 2. Caso você não consiga fazer mentalmente, o método é troque o y por zero. 0 é igual a 4x menos 8 e resolva essa equação. Você vai ficar com 8 é igual a 4x. Divida o 8 pelo 4. 8 dividido por 4 é igual a x. Isso implica x igual a 2. Fechou o item A. No item B, veja que nós temos escrito aqui f de x, mas você sabe que o f de x pode ser trocado por y. E aí pense, qual é o número que eu troco no x para o y dar 0? Este número é 6. Caso você não consiga fazer de cabeça como eu fiz agora, é só você trocar aqui o y por 0 e resolver as contas. Resolvendo as contas, nós vamos ficar assim, ó. 5x é igual a 30, divida o 30 pelo 5 e vai dar x é igual a 6. Fechou o item B. Item C, você já sabe que o f de x é igual a y, então você pode trocar o f de x por y e pensar qual é o número que eu troco no x para o valor de y dar 0. Aqui é um pouco mais complicado de fazer de cabeça, então você pode trocar o y por 0 e escrever as contas. 0 mais 10 vai dar 10. Então 10 é igual a 25x. Divida 10 por 25 igual a x. Dá para eu fazer uma simplificação aqui, né? Dá para simplificar aqui por 5 e aqui também. 10 dividido por 5 fica 2, 25 dividido por 5 dá 5, igual a x. E 2 dividido por 5 dá 0,4. Veja que aqui era um pouco mais complicado de fazer mentalmente. Item D. Qual é o valor que eu troco no x para o y dar 0? Este é fácil, é só eu trocar o x por 0. Raiz de 3 vezes 0 é 0, assim eu encontro y igual a 0. Se você quiser uma conta, o que talvez aqui é desnecessário, mas caso você queira, você troca o y por 0, igual a raiz de 3x, e divida 0 dividido por raiz de 3 é igual a x. Isso implica 0 é igual a x. Eu penso que nesse caso é mais fácil fazer mentalmente, porém as contas estão aí. As contas escritas no papel, né? Item E. Veja de novo que o f de x é igual ao y, então eu posso trocar por y. E a pergunta é, qual ou quais os números eu troco no x para o y dar 0? Existem dois valores, um deles é o 3, o outro é menos 3. Se você não conseguir fazer mentalmente, troque por 0 e escreva as contas. Escrevendo as contas, ficamos assim, ó. 9 é igual a x ao quadrado. Usamos a operação inversa. Mais ou menos raiz de 9 é igual a x. Mais ou menos 3 é igual a x. Então, há duas raízes dessa função. Uma delas é o 3, o outro é o menos 3. Você poderia ter resolvido essa equação aqui, ó, também usando aquela fórmula que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Antes de começar esse vídeo, vamos nos lembrar aqui que a raiz quadrada de números negativos, como por exemplo a raiz quadrada do menos 4, é um número que existe, tá? Não diga que este número não existe. Ele existe, porém ele não pertence aos reais. Ele pertence a um conjunto de números que a gente chama de imaginários. Quando você está resolvendo uma equação do segundo grau, né? E você chega num resultado delta menor do que 0,
vai acabar implicando em algo desse tipo aqui, ó. Em você ter raiz quadrada de número negativo. Portanto, guardem aí, raiz quadrada de número negativo não é que ela não exista, ela não é um número real. Aqui nós estamos estudando funções em que o valor de x é um número real. Então, nas funções que estudamos aqui, não inclui isso aqui, tá? Tudo bem. Dito isso, vamos lá. Qual é o valor que eu troco aqui no x? Qual é o valor real? Descartando essa possibilidade, qual é o valor que eu troco no x para o y dar zero? Não existe um valor real. Se você quiser uma conta que mostre isso, troque aqui o y por zero, fica com 0 igual a x ao quadrado mais 4. Então, menos 4 é igual a x ao quadrado. Use a operação inversa daquele ao quadrado, que é a radiciação, é a raiz, e fique com isso aqui, ó. Reparem que no final das contas, eu cheguei numa resposta que não é um número real. Portanto, nós dizemos que nesse caso aqui, ó, a função dada por esta fórmula não possui raiz real. Para início de conversa, deixa eu lembrar uma coisa para você aqui de matemática básica. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 0 é igual a A vezes B. Bom, veja que você tem dois fatores, um deles é o A, o outro é o B, e multiplicando eles, o resultado dá zero. Para você resolver essa equação aqui, pensa um pouco. Para o resultado dar zero, é porque o A é igual a zero ou o B é igual a zero. Então, quando você tem multiplicações em que o resultado dá zero, para você resolver, basta com que você iguale os fatores a zero. Dito isso, vamos lá. Aqui nós vamos trocar este y aqui por zero. E aí vai ficar com 0 é igual a x menos 4 multiplicado por x mais 5. Pelo que eu disse aqui, ó, já que a multiplicação deu zero, então basta eu fazer com que o x menos 4 seja igual a zero e o x mais 5 igual a zero. Aí você resolve aqui, ó, x igual a 4, x igual a menos 5. Nota então que neste caso nós temos duas raízes. Uma delas é o 4, a outra o menos 5. Uma outra maneira de eu continuar aqui esse item G, ó, era você fazer assim, ó. Era você pegar aqui, ó, e fazer a distributiva do x vezes x, x vezes 5, menos 4 vezes x, menos 4 vezes 5. E aí você vai ficar com uma equação do segundo grau e você resolveria essa equação do segundo grau, por exemplo, com a fórmula do Bhaskara. Seria um outro caminho mais longo. Este que eu fiz aqui foi mais curto. O item H é muito parecido com o G. A diferença é que tem essa raiz aqui que no fundo não vai fazer diferença. Você troca aqui o f de x, que é igual ao y, por zero, e você fica com isso daqui, ó. Caso você ache que essa raiz aqui te atrapalhe, para você desaparecer com ela, é só você fazer assim, ó. Você eleva a equação dos dois lados ao quadrado. Você coloca ao quadrado dos dois lados. Qual é a vantagem? Bom, esse zero ao quadrado vai dar zero. A vantagem é que eu posso simplificar o quadrado com a raiz aqui, ó. E aí vai sobrar menos x menos 4 vezes x ao quadrado menos 16. Aí pensa um pouco. De acordo com o que a gente viu no item G, se esse produto deste termo por esse deu igual a zero, então, para eu resolver a equação, é só eu igualar cada um desses aqui a zero. X menos 4 a zero e x ao quadrado menos 16 igual a zero. Resolvendo essa equação, né, nós vamos ficar com menos 4 é igual a x. E aqui na outra, você tem uma equação de segundo grau aqui, ó. Para você resolver ela, você pode usar a fórmula do Bhaskara ou como eu vou fazer aqui, ó. X ao quadrado é igual a 16, x é igual a mais ou menos raiz de 16, ou seja, mais ou menos 4. Então, quais são as raízes? Daqui eu encontrei mais ou menos 4,
Daqui eu encontrei menos 4. Perceba que a raiz daqui, ó, se repetiu com esse menos 4 aqui, né? Acabou coincidindo. Portanto, as raízes são, uma delas é o 4 e a outra é o menos 4. Uma outra possibilidade seria você fazer a distributiva aqui, ó. Não vai ser uma boa ideia, porque você vai acabar ficando com uma equação de terceiro grau, né? Então, quando você tem um produto valendo zero aqui, ó, é mais adequado você fazer desse jeito que eu resolvi aqui, ó, igualando cada um dos fatores a zero. Não esqueça, o poder é de você.